Fala da reabilitação do tricolor aí. Defendi ontem aqui, Marcos. Nós estamos no rehab. Vamos lá, Marcão. O presidente Casares hoje defendeu a venda dos garotos ao Porto, viu? Falou necessária e oportuna. Porque ele falou o seguinte, que a culpa não é dele. Quem planifica o preço é o mercado. Queria vender por 25 milhões de euros, né, no caso, né? Mas os filhotinhos de Bambi já desmamaram? Já pode ir? Deixa eu acabar de falar, depois você fala sua palhaçada. Aí você olha quanto teve de minutagem, né? E por que não jogou antes? Porque não dava, né? E aí ele continua falando o seguinte, que ele conversou com o Zubeldia e que não tem certeza se eles jogariam muito mais. Eles teriam mais minutagem. Grande Zubeldia. Pra esperar pra vender. Ele não tem certeza. Marcão, dá sua interpretação aí, que eu já fiquei puto agora. Eu já fiquei puto de manhã quando eu li essa porcaria e agora fico puto. E ele falou o seguinte, que ele não tem culpa do São Paulo ter tantas demandas para ter que vender os atletas sem precisar de dinheiro. Esses 10 milhões de euros vão cair bem no São Paulo, né, ele falou. E no final ele falou, foi uma venda possível, oportuna e necessária. Bom, primeiro que não são 10 milhões, né? São 8 milhões agora pelo William Gomes e depois se o Moreira, ao final do término do contrato dele, que é mais de um ano, se eu não me engano, né? O contrato com o Porto lá, ao final desse contrato lá de empréstimo, aí sim o Porto vai ter que pagar esses 2 milhões. Então, vai ter ou é opção? É opção? Opa! É opção de compra, mano. Então, pode ser então que... Então, mais uma queimada de largada aí do Casares, porque são 8 milhões pelo William Gomes. Do Moreira. Então, pra mim, Motinha, isso que o Casares falou é balela, tá? Eu acho que vendeu mal pra caramba, já falei isso num primeiro momento, vou repetir quantas vezes tiver que repetir. Toda vez que tocarem nesse assunto aí, eu vou cravar que vendeu mal. Né? Eu acho que, tudo bem que o São Paulo hoje tem compromisso aí com o FIDIC. Peraí, calma, vamos lá. Vamos trazer aqui a informação. A venda foi de 9 milhões de euros e mais o direito a 1 milhão de euros por meta. Então é 9 mais 1 se cumprir meta. Do William Gomes? Do William Gomes. Porque no Globo Esporte falou que era 8 milhões. Cada hora fala um valor aí também. É o próprio Globo que eu tô lendo. Então, cada hora os caras falam um negócio. Na sexta-feira divulgou 8 milhões. Então, é isso que eu tô falando. Cada hora os caras publicam uma coisa, mas enfim. 8, 9, 10... Tá falando do Moreira, Sombra. Olha, aqui tá o GE, William Gomes. Não, 10... tá falando do Moreira. O William Gomes tá falando aqui 10 milhões no GE... Deixa eu ver onde mais aqui. Nesse mesmo GE aí, Sombra, na sexta-feira eu peguei a informação. Então, Moreira a ESPN tá falando 9. Então. Mas Moreira... 8 não aparece não, hein? No GE tava lá, Sombra, era 8 milhões. Aí quando, aliás, estava vinculado aí a matéria do William Gomes com o Moreira também, falando que era 2 milhões pelo Moreira, mais 8 milhões do William Gomes. Enfim, 8, 9, o que é que seja, é baixo, Sombra. Foi ruim, né? É um moleque que é atacante geralmente é muito mais valorizado. Você pega aí o Vitor Rei do Palmeiras, mano. O moleque foi vendido por quase 40 milhões de euros, ô seu bem. A diferença é muito grande. Tá de brincadeira. Cara. E outra. E nem jogou tanto o Vitor Rei, jogou? Não vamos nem falar que esse moleque pra mim é prodígio, mas você pega os outros moleques do Palmeiras aí que foram vendidos pra fora, Luiz Guilherme, esses moleques tudo aí que foram pra fora. E nem jogaram tanto também. Porra, mano. E na moral, quando o Casares ele fala, nem sei se jogariam tanto. Falando a respeito do Zubeldia, eu já falei que o Zubeldia ele não sabe trabalhar pra base. Aí é a avaliação do técnico que tá passando pra ele. Pra você ter uma ideia, no final do ano passado, o Zubeldia tava pedindo na lista de reforços dele lá, a terceira opção pra centroavante e tava pedindo contratação. Já tinha lá o Rian Francisco. Você entendeu? É um absurdo, mano. Ninguém dessa comissão técnica do São Paulo analisar a base. Aí teve que aparecer na final da Copa do Brasil Sub-20 e depois também na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Rian Francisco mais uma vez dando show, pros caras ligar o sinal de alerta e falar assim, nossa, olha o moleque aí, pô, pode ser que a gente aproveite. Pô, tá de brincadeira. Eu acho que tem que ter uma integração, RG número 2, no futebol profissional com o futebol de categoria de base. Esses caras aí são alienados. Isso é necessário. Exato, mas quando você pega os caras que são alienados, por exemplo, não dava pra jogar o William Gomes. O São Paulo, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele cumpriu tabela, tá? Cumpriu tabela. Improvisaram lá o Sabino em 3 jogos, dos últimos 5 jogos, 5, 6 jogos do São Paulo, em 5 das partidas ali, improvisaram o Sabino 3 vezes de lateral esquerdo e 2 vezes o Rafinha. Por que não deu uma oportunidade pro Patrick? Eu nem acho que o Patrick é bom, mas pra você saber se o moleque realmente é bom ou é ruim, você tem que dar oportunidade. Você tem que pôr pra jogar. Só que esse capacho aí, esse refém de jogador de futebol, que é o tal do Zubeldia, ele vai lá e tem que pagar sapo lá pro Rafinha, que tá vindo embora no final do ano, tem que pagar sapo pro Sabino, porque são jogadores mais experientes. Então acho que esse tipo de situação aí prejudica o clube, prejudica o São Paulo. Tá? Quando você tem um treinador
que não sabe utilizar a molecada da base, você fica refém desse tipo de situação aí. Eu acho que essa entrevista deixou muito claro, quando ele fala jogou pouco e talvez não jogasse mais do que jogou no ano passado, é porque ele já entendeu, ou ele entendeu, que o Zubeldia não vai usar. Sim, não vai usar. Sim. Não vai usar. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte. Esquece aí os jovens aí, que enquanto tiver o Zubeldia, vai ser terrível. Olha, Miller e Silas não seriam lançados pelo Zubeldia. Olha só. Miller e Silas não seriam lançados. Cafu não seria lançado pelo Zubeldia. E, gente, eu não tô falando aqui de futebol dos anos 60, 70. Né? Ele, treinador do Palmeiras, Sombra, o Estevão não jogava. Estevão não... Então, porque já deu pra entender que o perfil do treinador é não botar garotada. Mas não pode ter um combinado aí? Não, mas a necessidade do presidente vender e o técnico ter que... Então, mas exatamente isso. Ano passado, combinar. a gente conversava já em novembro e dezembro, falando que o planejamento do São Paulo era, né? Se falava muito isso, que está havendo reuniões para ficar claro, inclusive o Zubeldia participou, inclusive o Belmonte falou sobre isso, que o Zubeldia participava dessas reuniões, ficando claro que o São Paulo esse ano teria necessariamente que usar a base. Para economizar, porque tem que bater a meta. Então, que o São Paulo não traria tantas contratações, porque o São Paulo usaria moleques da base. Ficou claro isso. Porra, e o Belmonte fala isso. Mas vai vender todo mundo e não vai... E numa entrevista o Belmonte fala que isso foi conversado com o Zubeldia. Então é encontro de dois fatores. O São Paulo precisa vender jogador porque tá quebrado. Essa é a verdade. Essa coisa de dizer que que ele encontrou também o clube com tantas demandas, etc e tal. Bom, primeiro, Júlio, participou. Você, inclusive, era apoiador político das pessoas que geraram todas essas dívidas. Então, eu não sei como é a composição dos partidos políticos do São Paulo, mas É parte do grupo. Todo mundo lá estava endossando lá, né? Ninguém chegou e botou lá em pauta assim, olha o que o Leco tá fazendo, olha o que o Aidar tá fazendo. Ninguém botou, né? Então, olha onde estamos chegando com as finanças. Todo mundo lá, né? Aquela coisa, não, você é do partido, tal, né? Situação. Fica tranquilo, não vou falar, não vou expor você, tal. E fica nessa. Então, você pegou com uma grande dívida? Pegou. Mas também não pode dizer que a sua gestão também não colaborou para essa dívida, porque em várias oportunidades, a sua gestão também gastou dinheiro com jogadores que, assim, sabe, Júlio, e amigos e você, dirigente, em que lugar do planeta vocês podiam achar que o Nicão ia ser importante para o São Paulo? É muita falta de visão de futebol. Ah, porque ele se destaca lá no Atlético Paranaense. O Nicão sempre foi um jogador mediano. Mediano. Vocês fizeram um contrato de 5 anos com o Nicão. Se vocês analisassem tantos contratos feitos com jogadores ruins, sabe? Eu acho que o futebol dá margem para erro, é verdade. Você não é dono da verdade. E a grana do Daniel Alves? Mas aí não é do Júlio. Do Leco. Bom, mas tava lá, o Júlio tava lá, não tava? Não. Mas é a decisão do Leco, né? Isso era uma decisão do Leco, lá, Raí, Leco e o Pássaro. O homem Pássaro. Menino Pássaro. Então, assim, essa gestão, de certa maneira, também colaborou muito para o aumento dos valores que o São Paulo deve no mercado. Há coisas boas na gestão, sim. Há coisas ruins também. Orejuela. A questão... Orejuela. Não, e depois a gente faz uma listinha. E tem Éder, e e vai. Essa listinha vai demorar uns 2 programas, viu, Sombra, pra fazer essa listinha. E vai. E outra, é nítido, contrataram um treinador, só esqueceram de perguntar pra ele se ele estaria apto a lançar garotos. Não está, não pretende estar, pelo que a gente pode notar, porque assim, acho que é uma interpretação não muito difícil de se ter diante disso. Olha, jogou pouco e provavelmente não ia jogar mais do que jogou no ano passado. O que você quer dizer com isso? É porque a diretoria não quer? Não, porque o treinador não quer. Sim. Né? É porque o treinador não quer. Então, assim, o perfil do treinador hoje não se adequa ao São Paulo nesse sentido. Revelar bons jogadores. O Mike, esse menino aí,
Ele já tem 20 anos. Lateral não é 20 direito. que ele tem? Lateral direito. Não pode perder esse tempo todo. O menino mostra... Eu sei que jogar com os grandes é outra história, mas é aquela Já coisa que a devia gente tá tá falando. integrado, né? Olha, se o Mike tivesse na mão do Tele, não ia ter essa espera toda, não. Se o Mike tivesse na mão do Cilinho, não ia ter essa espera, não. 20 Provavelmente, se a gente tivesse tido vários treinadores com esse perfil do Zubildia, na nossa história, um monte de jogador que a gente revelou não teriam a bonita história que tiveram com a camisa do São Paulo. E só uma outra coisa... O Abel jogaria com o Mike. Lógico que jogaria, mas outra coisa também, Sombra, quando a gente fala de vender atletas de categoria de base, atletas que estão subindo agora pro profissional, a gente tem que entender que esse valor que o São Paulo tá vendendo aí, irrisório, na minha opinião, do William Gomes, sabe por que é um valor tão baixo, Motinha? Porque o moleque ele não joga, ele não tem vitrine. Então como é que você quer que o clube europeu chegue e banque o que você tá pedindo, teoricamente, pelo jogador? Fala, mas se nem você pôr o cara pra jogar, por que eu vou pagar tudo isso? Você não passa confiança. Exato, então o São Paulo dá um tiro no próprio pé aí em relação ao aproveitamento da categoria de base. Mas prossiga aí, Vamos Motinha. lá, o Wendel chegou ontem a São Paulo, né? Fará exames, tudo, e Wendel. parece que sexta-feira será apresentado, ainda não temos certeza. Boa. Né? Alan Franco pode voltar contra o Mirassol, viu? Boa. Hoje eu tava acompanhando, porque eu gosto muito de acompanhar o tempo de jogo. É Se bom. você não acompanhou ainda, amanhã eu vou fazer o tempo de jogo. Amanhã eu Boa. vou fazer. O Danilo disse que tem que ir no proctologista. Então amanhã estarei no tempo de jogo a partir das 11h30 da manhã. E tava vendo lá o Ranieri a respeito do nosso lateral esquerdo, não o Wendel, mas Enzo o Dias. O Enzo Dias. Na visão do Ranieri que eu tava acompanhando, assim, o Enzo nitidamente vai ser reserva. Sim. Nitidamente. Assim, diria, um jogador esforçado, na visão do André Ranieri. Ainda não tive uma conclusão. Mas o André Ranieri não costuma errar, hein? Ele tem uma boa visão para futebol, o André Ranieri. Ele estava comentando hoje no tempo de jogo. Aliás, tempo de jogo, hein? Amanhã, 11h30 aqui, 97,7 e também pelo YouTube. Não perca, hein? Não é palhaçada que é o estádio, não. Lá só tem gente séria. Não, tem nada a ver com E isso. com relação à lateral direita, Sombra, o que o Ranieri fala? Se o Igor Vinícius permanece ou se o Cedric Soares assume a titularidade? Aliás, assim, a gente fala que lá não tem palhaçada, né? Mas eles fizeram comentários, assim, extremamente engraçados a respeito, porque, assim, o Cedric, quando viu quem era o titular, mais do que nunca, ele falou assim, vamos fazer um contrato aí que eu tô pronto pra jogar, né? Porque ele não teria muita resistência, né? Cara, o Igor Vinícius é aquela coisa, não tem como alguém chegar e dizer que, poxa, não, ele vai melhorar, ele já tá há muitos anos no São Paulo. Nunca vai sair disso. Nunca vai sair disso. Isso tem um tempinho mesmo. Mas sabe por que é bom, Sombra, na minha opinião, ter o Cedric lá? Porque é um lateral mais defensivo. O Wendel é um cara que apoia mais em relação do que o Enzo Dias, então, até pra ter um equilíbrio, aí você tem um lateral que avança mais e outro que fica um pouco mais também. Eu gostaria de um que Ferrarese? Olha, eu gostaria de um que fosse bom jogador, só isso. Se ataca, se defende. Você acha que ele vai manter o Ferrarese como lateral? Não. Improvisado? Tem? Depende. opção. Pode ser, mas assim, pra mim o Ele é Ferrarese teimoso? Pra mim, o Ferrarese, se não for pra ocupar esse buraco aí na direita, nas eventualidades. Mas assim, eu acho que o Ferrarese era um cara que tem que ser usado mais como zagueiro, por exemplo. Eu acho o Ferrarese melhor que o Sabino. Eu não tô lá no treino, eu não tenho toda aquela teoria técnica daquilo que é falado no treino, não, porque esse jogador, ele tem uma aerodinâmica melhor na bola cruzada pelo lado esquerdo. E sabe todas aquelas coisas que treinador hoje gosta de usar, né? Mas pra mim, nitidamente, o Ferrarese é muito melhor que o Sabino. Mas o Ferrarese não é canhoto, né, Sombra? O Zubeldia, ele fala assim, quem que é o zagueiro canhoto? Sou eu, professor. Então é você que é o... Sabe aquela coisa? Ele se limita a isso, velho.